Antes queria uma salva de palmas pra Monique, porque ela acertou. Ela tirou o casaco. E assim, a Monique falava com a gente ontem no Radar do Hexa, e ela falou, ó, pela minha experiência, não vão expor o Gabriel Magalhães, não vão expor esse aqui, tá com uma carinha de Douglas Santos. E quem falou hoje mais cedo? É Douglas. Douglas Santos. O homem do cabelo impecável. Seja muito bem-vinda, viu, Monique Danella? A gente vai falar bastante de Neymar, para entender se tem alguma atualização e que pé que tá a situação do Neymar. Mas só te parabenizando, e a leitura que você fez é fantástica, né? Sobre seleção brasileira. Até que você entende um pouquinho, viu, Monique Danella? Seja muito bem-vinda. Obrigada, amigo. Obrigada pelo carinho. Beijo pra vocês, pra todo mundo que tá com a gente. Nesse momento agora, eu estou entendida de famílias, entendeu? Porque nós estamos aqui na porta do treino da seleção, só que o treino é fechado pra imprensa, mas aberto para famílias. Impossível. Então eu estou de setorista de famílias, Meu olhando. Deus do Tá céu. chegando fulano, é o Beltrano, é fulano da família do fulano, é o filho do ciclano. E de longe, que eu não tenho lá essa visão, né, tão aguçada de longe. A Carolzinha tá aqui com a lente. Parabéns. Indo lá, esse é o meu trabalho de hoje, viu, Nunca Ricardinho? imaginei que ia ter um narrador de família. Narrador de família. Podia contratar aquela moça que trabalha no SBT lá. É Casos de Família, né? Ela também ia ser bem. Parabéns, Monique. Parabéns, parabéns. Narradora de família. Muito bom. Eu vou me reinventando a cada dia nessa cobertura. E hoje é assim, nós estamos aqui na porta do CT do Red Bull, só que o treino é fechado para a imprensa. É o fim, né? Não porque as famílias estão presentes, mas porque a FIFA permite que cada seleção feche totalmente um treino por semana. E a CBF escolheu fechar o de hoje e aí escolheu fazer o treino para famílias no mesmo dia que não tem imprensa, até por uma questão logística do espaço ali dentro, porque quando eles recebem convidados, eles precisam reduzir muito o espaço para a imprensa para deixar os convidados ali na arquibancada, e aí reduzindo fica praticamente impossível, fica impraticável, porque é muita gente, todo dia entre 200 e 250 jornalistas acompanhando as atividades da seleção. Então eles decidiram casar as duas coisas e usar desse benefício do treino fechado da FIFA no dia de hoje e fazer o dia com um treino aberto para as famílias. Então as famílias estacionam lá no mesmo estacionamento que nós. Hoje nós só temos acesso a esse gramado aqui do outro lado, onde normalmente a gente aguarda quando vai liberar o nosso acesso, e aí a gente vê o pessoal chegando por ali, passando na mesa onde confere o nome na listagem, passa pelo raio-x de segurança como a gente e entra para o treino. Não é um treino aberto para a família, igual a gente via lá no Catar, que chegava a van trazendo 15 cabeças e descia os amigos, o amigo do amigo. Não é isso. É um treino super restrito, com limitação de pessoas por jogadores, só podem os familiares diretos, né, tipo pai, mãe, esposa, filhos, enfim. Mas é uma atividade hoje em que os jogadores vão ter a possibilidade de treinar sob os olhos dos familiares e no fim do treino ter esse contato ali com as famílias. Então, por isso, né, só para explicar por que nós estamos posicionados aqui, mesmo o treino sendo fechado, e por que a gente está vendo esse movimento, porque a atividade começa às 11 horas e agora no horário aqui local 10h28, então falta meia hora ainda para os jogadores subirem para o campo, e nesse meio tempo as famílias estão chegando e se acomodando. Já a Carol vai mandar umas imagens mais no detalhe, porque nós estamos distantes, né? Mas ela tá fazendo com a outra lente dela aqui alguns detalhes dos familiares chegando. Já vimos, por exemplo, a esposa do Rafinha passando por ali com o filho dele, a esposa do Bruno também com as crianças. Enfim, a gente vai tentando de longe identificar, mas certamente todos vão ter familiares presentes aqui nessa atividade de hoje. Esposa do Rafinha que foi muito atacada nas redes sociais, é uma vergonha, né? O que a gente sofre aqui, eles sofrem lá também, né? É um absurdo. Assim, a Monique traz o tema aqui, cara, é como se fosse um vespeiro, né? Tem gente que acha um absurdo fazer isso, que não pode misturar as coisas. Eu confesso que eu não tenho muito uma opinião formada, porque eu não estou no ambiente. A gente tem dois caras que jogaram. E eu queria entender de vocês se faz, de repente, alguma mudança na questão do foco que a gente fala. Claro que quando o momento é bom, acho que é muito mais fácil você ter esse tipo de situação. Fala, pô, os caras estão bem, os caras apresentaram um bom futebol, isso não vai interferir em nada. Quando o momento não é legal, quando o momento já tem uma série de questionamento em cima, é óbvio que se eu entrar aqui no chat, a galera vai estar falando aqui muito sobre, pô, aí complica, aí os caras não estão concentrados, aí vai prejudicar a preparação, vai prejudicar a recuperação desses caras. Pô, queria ouvir vocês, cara, que estiveram já nesse ambiente, se de fato muda ou não, o jogador, assim, ele é tão focado, claro que cada caso é um caso, né? Mas o cara é tão focado, o cara vive todo dia isso que é indiferente para eles. Olha, eu sou muito a favor da gestão humanizada, né? Sou muito a favor, né, de
de ter esse olhar mais humano. Mas, por outro lado, um período de Copa do Mundo são 40 dias, cara. 40 dias para uma coisa que acontece de 4 em 4 anos, né? E ter a família nesse momento, eu acho que atrapalha essa proximidade. Na minha opinião, eu acho que essa proximidade atrapalha porque vai tirar a atenção do cara. O cara vai querer dar um... O cara não vai fazer, não vai olhar com que a família como se não estivesse ali. Ele vai querer dar uma atenção. E aí tem pai que não tem o simancol, tem a mãe que não tem o simancol, tem a esposa que não tem o simancol, vai querer a atenção do cara, vai querer que o cara resolva problema, vai querer que olhe o filho. Então acho que tira o foco. Diferente se fosse, por exemplo, num campeonato brasileiro que fala que tem que concentrar 2 dias. Aí eu sou contra. Aí eu acho que tem que deixar com a família porque é uma questão é um trabalho de 1 ano que você tem, vai ter, né? Vai ter tempo de estar com a sua família. Ali, cara, acho que a concentração nos 40 dias, focar ali nos jogos, nos seus treinamentos, na sua preparação. Então eu acho que isso tira um pouquinho da atenção dos atletas. Porque assim, isso foi um ponto de extremo debate quando aconteceu no Catar, né? E óbvio que a Monique explicou que existe essa diferença, agora não é tão aberto assim para todo mundo, é mais de fato a pessoa próxima, mãe, pai, o filho, enfim. Mas para você também cara, é algo que atrapalha? Eu concordo com o Betão, até porque eles acabaram de vir de uma folga, então aparentemente eles estavam com a família, né? Não teve essa distância toda, né? Bom, era para eles estar pelo menos, né? Na folga, com a família. Só que assim, eu vejo de um jeito que, tipo assim, o Ancelotti sempre foi reconhecido como o bom gestor de grupo. Talvez ele sentiu que o resultado ruim caiu mal, a galera sentiu e ele está tentando, né, dar ali um conforto para a galera, trazer momentos bons, porque ali, de novo, eu já falei isso antes, eu aprendi que a minha relação com a imprensa teria que ser muito distante, sempre com as 2 guardas levantadas. Hoje em dia, não é só a imprensa que dá opinião, tem a imprensa, influencer, torcedor, todo mundo vai para a rede dar opinião. Então pode ser nesse momento de bombardeio após o resultado ruim, pode ser que o Ancelotti ganhou, que o clima estava mais assim, falou, cara, libera a família, mas só libera os mais chegados. Eu não vejo assim tanto problema. Até porque vai ter o treino, depois do treino eles vão... Mas eu não discordo do Betão, eu concordo com ele. Mas também não vejo problema em ter um treino para a família. Eu acho até que poderia ter... Já que, não sei se a Monique falou, é uma vez por semana, né? Uma vez por rodada que tem que ter um treino fechado, né? Podia ter um treino aberto total para a imprensa também, né? Um por rodada, né? Que é legal ver o treino, né? Acho que poderia... e ajuda a explicar muita coisa para quem está buscando informação, né? E para o torcedor, às vezes ele tem alguma ideia, por que ele tem essa ideia? Porque ele está tentando trabalhar dessa maneira, é importante. Mas mudou muito, né? Acho que o futebol brasileiro, já na Europa já era assim há muito tempo, mas depois da pandemia no futebol brasileiro mudou demais, a gente não consegue de fato ver mais treinamento. Só para entender, Monique, é uma vez por semana esse treinamento aí, fechado para a imprensa? Isso, a cada semana toda a seleção tem o direito de escolher um treino para fechar integralmente. Tá. Então começou uma nova semana no domingo, né? E aí eles escolheram de hoje, eles jogam na sexta, sábado vai ser provavelmente aquele treino na academia na parte da manhã e no domingo eles voltam a trabalhar e a partir de domingo já começa a contar uma outra semana e aí eles teriam novamente, antes do jogo contra a Escócia, a possibilidade de escolher um outro dia para fazer um treino fechado e assim vai, sempre um por semana para todas as seleções e cada seleção escolhe quando vai fechar. Diga. Por que a seleção tem optado muitas vezes em trabalhar no período da manhã? A gente sabe que vai ser um treino só, por período, né? Por que tem optado em trabalhar pela manhã? Tem alguma explicação? O Ancelotti tem uma preferência por trabalhar no turno da manhã. Eventualmente ele faz atividade à tarde quando tem alguma questão envolvendo clima ou algo assim nesse sentido. Aqui até, né, no caso, trabalhar na parte da tarde corre um risco, porque normalmente à tarde começam a vir aquelas nuvens mais carregadas e tem a possibilidade de cair uma tempestade, como a gente viu no treino de Portugal esses dias lá em Miami. Então também tem essa questão do clima, mas é uma preferência dele. Ele, Ancelotti, tem preferência por trabalhar na parte da manhã, então...
às vezes como é um dia como o de ontem, né, que eles foram liberados para uma folga e se reapresentaram meio-dia, aí o treino foi marcado na parte da tarde, 5 horas da tarde. Mas no geral é uma preferência dele fazer os treinos na parte da manhã. Aqui acaba casando com essa questão de se precaver em relação ao clima. No treino de véspera já tem que ser de manhã, porque normalmente a seleção faz o treino e depois viaja para o local da partida. Então, no geral, a maioria dos treinos eles estão alocando na parte da manhã mesmo. Tá. Você quer falar alguma coisa sobre família ou podemos falar de Neymar? Falou o quê? Sobre a questão da família, se você acha que é Eu bizarro, acho que, não é? que os 2 pontos aí são muito bons, né? Do Betão e do Wilson. Eu acho que o Ancelotti, ele consegue lidar muito bem, né? Com os jogadores, coisa. Eu acho que o Wilson matou a charada. Ele viu que os caras ficaram muito cabisbaixos depois do jogo contra o Marrocos, e aí de repente mesmo dando um dia e meio de folga, né? Porque jogou no domingo. Não, foi só domingo, né? Sábado eles voltou ontem, trabalhou só à tarde, então dá um dia. Mas domingo eles treinaram de manhã. Treinaram de manhã, então um dia de folga, tal coisa. Meio período. Eu acho que não sei. Fiquei na dúvida se era bom ou se é ruim. É que no fim, assim, o treino é uma questão diferente da folga, que é uma oportunidade para as famílias virem no ambiente de trabalho, né? E também para os filhos irem ali no gramado no fim da atividade. Isso era uma imagem comum lá nos treinos do Catar, quando as famílias iam ao treino, no fim as crianças desciam lá para o gramado, tinham esse contato com os jogadores e então acaba sendo, né, uma atividade diferente, né? Sempre tem esse momento da presença das famílias no treino, para além da folga e quando cada um faz o que bem entende. Mas meu ponto de vista, né, de quem acompanhou as 3 últimas Copas com a seleção brasileira, eu acho que isso aqui me parece um ambiente super controlado e tranquilo, porque na Rússia, depois, no meio do caminho, várias famílias desrespeitaram o combinado de não se hospedar no hotel e foram pro hotel depois que a família do Neymar foi a primeira, né, a dar o start nessa mudança. A gente cansava de ver muitas vezes as famílias circulando lá no ambiente de treino, no ambiente do hotel, muito. O Tite, ele naquele primeiro momento, acho que ele passou muito assim do ponto em relação a isso. Num segundo momento, com ele na Copa do Catar, tinha sempre o treino aberto para as famílias. Lá no CT, no Catar, tinha uma área de convivência onde as famílias podiam, né, aguardar os jogadores terminar o fim do treino, ter interação, os dias certos para as famílias irem no hotel. Aqui já é um pouco diferente. Aqui já é um hotel onde ninguém pode se hospedar, onde ninguém tem acesso, onde não pode ir, desce ali no hall e vai lá o fulano entregar alguma coisa pro jogador. Não pode. Aqui é um ambiente totalmente restrito no hotel. Então não tem essa possibilidade de, não está hospedado no hotel, mas vai passar ali e vai... Não tem. Não tem, para ter qualquer contato somente nos dias liberados, né, nesses momentos liberados. E o fato do treino ser restrito número de pessoas por jogador, por exemplo, que é isso, que é trazer somente os familiares de fato, mãe, pai, esposa, filhos, não sei que nem no Catar, que chegava a van com 15 amigos e descia para ver o treino, que era um treino para convidados, né, que aí e além dos familiares a gente via aquela superlotação lá no Catar. Eu então, acho assim, que... No meu ponto de vista, de quem acompanhou os últimos anos, acho que é um ambiente controlado, de fato, para famílias, não é para chama um amigo do amigo, passa não é bagunça, né? Não. Eu ia te fazer uma pergunta, mas eu acho que você respondeu. Eu não sei se vai ter algum jogador que não vai treinar hoje. Eu não sei. Esse jogador que não vai treinar, então ele não vê a família. Também. Não, ele faz o trabalho que ele tem que fazer, cronograma na academia, por exemplo. Se o Neymar seguir sem ir a campo, ele vai fazer todo o cronograma que ele tem para fazer lá na academia e quando terminar, né, de cumprir suas obrigações, ele desce ali no campo. Foi isso que ele fez na Granja, por exemplo, no treino que foi aberto para família e convidados. Aí aquele lá na Granja, sim, tinha convidados de patrocinadores, familiares. O Neymar apareceu lá no campo de tênis no fim da atividade, falou com os familiares dele, levou a Mavi no campo, tirou fotos com familiares de outros jogadores. Aqui hoje provavelmente vai ser a mesma coisa. Se o Neymar não for de fato ainda a campo, quando ele acabar na parte interna tudo que ele tem para fazer, ele vai descer e vai ter o contato ali com os familiares dele e com dos outros, né? Porque também é uma oportunidade para a família dos outros tietar jogador, né? Que cada um gosta. A gente sabe que o Neymar é ídolo de um monte de gente. Inclusive, esses dias eu estava vendo um vídeo bem legal do filho do Léo Pereira. Ele estava mostrando a mãe, né, a Tainá,
que gravou o vídeo dele mostrando o fundo de tela no iPad, que ele botou uma foto dele com o Neymar que ele tirou na granja, no dia que ele foi acompanhar o treino das famílias com o Léo. E aí ele botou na capa do tablet a foto dele com o Neymar, e a Tainá falou, poxa, mas tirou a foto da mamãe e tal. Aí ele fala, não, mas o Neymar é o jogador que eu mais gosto e tal. Ela falou, poxa, mas tirou a mamãe. Ele, você nem joga. Então, assim, é um momento também, né, pra toda molecada que tá aqui, né, ver os ídolos de perto, Vini Júnior, o Neymar, tem esse momento de integração. Né? Ô Monique, agora que você falou sobre o Neymar, traz pra gente aí atualizações e mais do que isso, não sei se você tem aí um pouco de bastidor, porque eu trouxe essa informação lá atrás e que num primeiro momento o Neymar de fato não estava nos planos do Ancelotti, tanto que depois tem uma reviravolta no caso, tudo aquilo que a gente já explicou para nossa audiência naquele período. E essa questão da lesão, se está rolando também, de repente, eu não vou dizer um incômodo, porque o Ancelotti convocou sabendo, entre aspas, dessa lesão, depois da situação que aconteceu com o Santos, talvez não da gravidade, mas que existia uma lesão, enfim. Se existe um desgaste, não é querendo fazer nenhum alarde, mas, pô, você convoca o cara para poder contar com o cara e você não pode contar com o cara e não sabe se vai poder contar numa Copa do Mundo. Queria entender um pouquinho de bastidores sobre o Neymar, Monique. Vou te contar, deixa eu só ver aqui, que Carol, eu falo que eu virei setorista de família, ela vê se é fulano de tal, a própria. Sobre o Neymar, assim, primeiro, não existe incômodo, porque foi uma decisão da comissão técnica. Boa. A partir do momento que fez o exame, no primeiro dia de Granja Comari, viu qual era o grau da lesão e se sabia qual era o tempo que o Neymar ia precisar para se recuperar. Naquele dia eles tomaram a decisão de que o Neymar ficaria aqui o tempo que fosse preciso para se recuperar e que não teria corte. Então não tem nenhum incômodo por parte da comissão técnica de tipo, ele veio com uma lesão e não, porque quando ele faz a ressonância na Granja ali, toda a comissão já tinha consciência do tempo que o Neymar poderia demorar para ficar à disposição e assim tomar a decisão de manter. Então, não existe esse incômodo, esse é o primeiro ponto. Mas é claro que existe uma grande expectativa, principalmente de fora para dentro, porque o torcedor quer ver o Neymar em campo, porque a imprensa em todo o treino aberto se posiciona ali de frente da portinha no vestiário, na expectativa de que seja o dia que ele vai passar pela porta e vir a campo. Então, existe uma expectativa enorme de fora para dentro, mas dentro se há uma consciência da real condição do Neymar. E aí, assim, na segunda-feira, o Ancelotti anuncia que o Neymar ia fazer aquele exame, e aí, como isso se tornou algo público, a CBF ficou na obrigação de atualizar publicamente qual era a situação do Neymar, até porque, como o Ancelotti revelou que o exame seria na segunda, às 7 horas da manhã, todo mundo da CBF estava recebendo mensagem da imprensa querendo saber do Neymar. Eles fizeram a atualização há uma semana e foi, né, um comunicado totalmente de praxe, assim, dizendo que a evolução era boa, dentro dos parâmetros, e é isso, eles iam aguardar. E aí, ontem, eu tinha informação de que estava previsto um outro exame para o Neymar, mas a gente demorou para conseguir, né, confirmar, e aí ali no meio do radar do X à tarde eu consegui confirmar que de fato o Neymar fez outro exame, não é nada fora da curva, é um exame previsto que faz parte desses processos de recuperação para acompanhar a cicatrização da lesão. Mas a CBF não confirmou oficialmente que teve exame e também não soltou nenhum comunicado, e pelo que eu apurei, né, a CBF só se manifestaria quando tivesse alguma novidade. Eu entendo que o exame mostrou o mesmo que o anterior, que está dentro do programado ali, dentro dos parâmetros, só que naquela ocasião, quando o doutor fala na Granja, no dia 27, no dia 27 eles se apresentaram e fizeram o exame, no dia 28, quando o doutor fala de manhã 2 a 3 semanas, depois eu questionei no off algumas pessoas e entendi que era 2 a 3 semanas para jogar, não para treinar. Só que tá dando 2 a 3 semanas, ele ainda não voltou a treinar. Quinta-feira completa as 3 semanas. Amanhã completa 30 dias da lesão. Que, né, no caso, o Santos falou que dia 31, amistoso contra o Panamá, ele estaria apto. Amanhã vai completar um mês da lesão. Então, assim, a gente precisa aguardar. Ontem, que eu tinha de informação é que a partir desse novo exame, eles definiriam os novos passos para o Neymar. Ontem ele não foi a campo. Sequer deu para a gente ver como foi o trabalho dele, porque a CBF não divulgou imagens em que o Neymar aparecesse nem em foto, ele aparece no fundo de um story fazendo ativação muscular com a mini band só. Então hoje vai ficar a expectativa, né, para saber se ele vai a campo. Eu quero até ver, porque normalmente nesses treinos fechados, às vezes a CBF faz live dos 15 minutos iniciais
como se a gente estivesse dentro. Às Tá. vezes a gente não está dentro por alguma decisão de não abrir para a imprensa, mas mesmo assim eles fazem a live no perfil da CBF TV. Então, eu vou olhar daqui a pouco se vai ter isso, vamos ficar de olho nas imagens que eles vão divulgar e vamos correr atrás de apurar também para saber se o Neymar vai a campo. Mas fato é, Vitor, que o jogo é na sexta e agora, assim, para além de dúvida, o Neymar está praticamente fora dessa partida contra o Haiti. Seria muito difícil. Se ele vier a campo hoje, ele teria hoje, quarta e quinta, ele pode até ir para o banco, mas eu acho que seria esticar uma corda de algum risco com o Neymar e a gente vai precisar aguardar. É uma previsão que termina na quinta-feira e aí, certamente, se a partir de quinta o Neymar não for a campo, o doutor vai precisar voltar, né, e atualizar qual é a condição do Neymar e o que aconteceu nesse período de uma recuperação que era boa, estava dentro dos parâmetros para passar 3 semanas e ele não estar à disposição. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai permanecer aqui enquanto a atividade rola, né, até para tentar apurar algum tipo de informação e qualquer novidade a gente vai atualizando vocês. Combinado, Monique. Obrigado, viu, pelas informações. De repente, se pintar alguma coisa aí, só chamar a gente, ela volta aqui com a gente também no Nós de Placa. Beijo, Monique Danello. Deixa eu já voltar com o VSR, então. Pode colocar na tela, o produção, nosso Vitor Sérgio Rodrigues. Desculpa a demora, viu, ídolo? O papo tava bom aqui com a Monique Danello. Mas assim, Nenhum problema. Para entender para você também a tua visão, diante de depois de tudo que aconteceu, como é que você fica em relação a essa situação do Neymar? Porque é óbvio que a gente criava essa expectativa de que pudesse jogar até mesmo ou ficar à disposição no banco, a gente sabia que era difícil, aí agora já parece que está muito distante contra o Haiti, não deve jogar contra a Escócia, enfim. E aí eu boto um fator nessa equação toda. Talvez o fato da renovação do Ancelotti pode ter um peso para a convocação do Neymar? Você acredita que dá para a gente ir, de repente, por esse caminho? Acho que o Vess travou, hein? Ou ele tá com o olhar muito atento. Não, ele tá atento, ele tá atento. Tá focado naquilo que você tá falando. Enfim, ô Vess, quero te ouvir sobre toda essa situação envolvendo o Neymar. Antes de falar sobre o Neymar, eu queria falar sobre o negócio das famílias. Pode falar. Cara, eu entendo totalmente e queria muito que eu tivesse a chance de estar algumas horas com a minha família aqui. Então, pensando com os caras, eu acho que faz muito bem isso para os caras.